Eu acho que a maioria de vocês aqui da paróquia sabe que dos 26 anos que eu tenho de padre, mais da metade desse tempo eu vivi uma experiência muito interessante, que foi a de ser capelão militar. Quando eu tinha mais ou menos quase 10 anos de padre, me apareceu este convite, né, essa oportunidade de fazer um concurso público para trabalhar como capelão militar. O concurso público para capelão militar acontece assim: você já tem que ser padre, né? Não existe um seminário para quem vai ser capelão militar. Ter no mínimo 3 anos de experiência e aguardar que abra uma vaga dentro do período que você não estoure a idade. Tem que ter um pouquinho de sorte. As vagas, elas são limitadas pela Constituição. Então é assim: quando morre algum colega, ninguém fica rezando para ninguém morrer não, tá? Ou quando alguém se aposenta, aí abre a vaga. Geralmente uma vaga ou 2 vagas, porque é muito difícil que tenha mais do que isso, né? E aí abre o concurso, Brasil, para a gente fazer. E aí eu tive a sorte, a graça de Deus, de ser aprovado e ocupar essa vaga. Quando a gente termina todo o concurso e está lá aprovado, então a gente tem que ir para um período de adaptação à vida militar. E, em geral, essa adaptação é feita assim: médicos, dentistas, farmacêuticos, psicólogo, assistente social, todo o pessoal que é mais dessa área, pedagogia, os pedagogos, todo mundo faz junto. A minha turma tinha em torno de 160 pessoas, entre todos esses profissionais aí. E lá no meio estava também o padre, né, como o que seria o capelão militar. Eu lembro que uma das primeiras instruções é dela que eu quero falar hoje. Entrou lá um coronel daqueles bem antigos, assim, bem, né, que você vê que o camarada tem bastante estrada, e ele disse assim para a gente, de cara: por que você obedece a um regulamento? Quero saber isso de vocês, ele dizia, né? Por que você obedece a uma lei? Por que você observa uma lei? Ele fez a pergunta, claro que ninguém teve a coragem de responder, e ele seguiu. 2 são as razões que nos fazem cumprir uma lei. Uma de fora para dentro e outra de dentro para fora. A razão de fora para dentro é o medo de ser punido, o medo de ser, de alguma forma, cobrado por não ter cumprido a lei. Venho eu no sinal, ali no Mato Alto, está escuro, aquele retorninho ali de quem vai para a pedra, ou de quem vem da pedra para cá, e aí alguma coisa diz: vai, rapaz, está vermelho o sinal, mas vai. E aí acontece muitas vezes que a gente olha para um lado, olha para o outro e vai. E outras vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, guarda municipal, aí a gente fica. Ou tem lá a policial militar, aí a gente fica. Então a gente cumpre a permanência no sinal vermelho, em algumas situações e casos, e ele diz, pelo receio da punição, ou seja, a razão que me faz observar é de fora para dentro. Talvez na ausência da punição, ou às vezes a gente sai de casa de manhã para ir para o trabalho com a bolsinha de lixo, a gente esqueceu de botar o lixo no dia anterior. Aí a gente sai com a bolsinha, vai olhando, olha para um lado, olha para o outro, observa se tem alguém olhando. A princípio ninguém olhando, a gente solta a bolsa de lixo e segue o caminho. Não é o dia do lixeiro. Mas, se tem alguém observando, que vai tirar uma foto, que vai botar lá no Face: olha o porquinho do bairro, olha a porquinha do bairro. Aí a gente não joga a bolsa. Então não deixa de cumprir, porque a gente tem medo da punição. A razão é de fora para dentro. Ou um exemplo que a gente conhece bem, que é quando a mãe diz assim: 10 horas, desliga o celular. Não quero que fique a noite toda no celular. No outro dia tem aula, vai ficar cochilando na aula, ou nem uma dificuldade para acordar, tal. Aí a gente vai lá, bota o celular, tal. Aí 10 horas houve aquele barulhinho de mensagem. Ai, que vontade de olhar quem é que está mandando aquela mensagem. E se olhar em geral, antes de meia-noite, a gente não vai largar o celular.
Dali, olha outra coisa, que olha outra coisa, que olha outra coisa. Mas aí eu lembro, poxa, mas minha mãe falou que se ela pegar, que ela vai recolher pelo menos por uma semana o celular. Ou recolher por tempo indeterminado. Aí eu penso, vou dar uma olhada lá no quarto dela. Olhei por baixo da porta. Está apagada, está liberado, pego o celular. Olhei por baixo da porta, está acesa. Não vou pegar o celular, porque se ela me pegar mexendo no celular, eu vou ficar sem o celular. A força que me faz cumprir essa lei é de fora para dentro. Entendem? E aí ele continuou. Entretanto, existe uma outra possibilidade, que é aquela de entender que eu cumpro o mandamento, que eu cumpro o preceito, porque no meu coração, por motivação, por razões pessoais, eu entendo que aquilo é o correto a ser feito. Então não importa se tem alguém olhando ou se não tem alguém olhando. Não importa se eu vou ou não tirar vantagem com aquilo. Importa é que eu entendi, acolhi, e se eu eventualmente fizer aquilo que eu acolhi interiormente como certo, eu vou ter que administrar uma vozinha que vai me dizer, poxa, por que você fez isso? E o nome dessa vozinha, esse carrascozinho do bem que a gente tem dentro da gente é consciência, que vai dizer, por que você fez isso, cara? Por que é que você, né? Por que você se comportou dessa forma? Por que você? Então, segundo a instrução deste professor lá, do meu primeira instrução no quartel, duas são as motivações. A primeira é muito frágil. A primeira é muito fraca. A primeira, ela carece de fundamento, porque a gente só cumpre por uma força, coação externa, exterior. A segunda é interessante, porque eu estou interiormente convencido, eu abraço aquilo e entendo que aquilo é que deve ser vivido, independentemente de ter alguém olhando, de querer mostrar ou aparecer para alguém, ou de ter algum interesse exterior. Entendendo? Entenderam direitinho? O nome disso, no quartel, eles tinham um nomezinho bastante interessante para falar disso, né? Que é aquela disciplina consciente. Era o nome dado no quartel a essa forma de obedecer, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Disciplina consciente. Eu faço o bem porque estou convencido, não porque eu estou obrigado. Eu pratico o bem porque no meu coração eu entendo que é o que deve ser feito, e não porque tenho medo do que pode me acontecer se eu não praticar o bem. Então a razão é interior, não exterior. Na primeira leitura de hoje, do livro do Deuteronômio, capítulo 4, especificamente lá no versículo 6, foi dito assim, ó, Moisés está dando um conselho para o povo antes de entrar na terra prometida. Moisés não vai entrar com eles. Então Moisés faz questão de, no livro do Deuteronômio, fazer um grande discurso, onde ele deixa ali os conselhos que ele considera principais para um povo entrar bem, com o pé direito, como se diz, né? E viver bem na terra prometida. Não cometendo os erros cometidos da travessia do deserto, nos 40 anos de travessia do deserto. Moisés diz assim, ó, é importante conhecer, mas, sobretudo, vocês serão conhecidos como sábios, como virtuosos, se viverem, praticarem os mandamentos. É como se Moisés dissesse assim, ó, o crer e o viver tem que caminhar ali de braço dado.
Eu creio que o correto é isso. E eu vivo de acordo com aquilo que eu creio que é o correto. Ou seja, eu sou um homem que tem uma grande disciplina interior. Luto interiormente para viver de acordo com o que creio. Na segunda leitura de hoje, a carta de Tiago, o Enzo leu para a gente, foi dito lá: sede não meros ouvintes, mas, sobretudo, praticantes da palavra. O que Tiago está dizendo? Se a gente ouve, se convence de que o que está dito ali é o correto, mas não transforma aquilo que eu ouvi e estou convencido de ser o correto em ações do dia a dia, então eu divorciei, eu separei o que eu creio do que eu vivo. Os latinos antigos tinham uma frase que dizia assim, ó, lex credendi, lex vivendi, que em latim significa: a lei do crer também deve ser a lei do viver. Então, se eu creio que devo respeitar, eu luto para, na minha vida, com minhas atitudes, com as escolhas que eu faço, eu luto para respeitar. Se eu, por exemplo, creio que o quarto mandamento é um mandamento de Deus, que diz que eu devo honrar meu pai e minha mãe, creio nisso. Então, eu luto para viver isso. Então, o meu crer e o meu respeitar devem caminhar ali, ó, o meu crer e o meu viver devem caminhar lado a lado. Essa é a crítica que Jesus faz hoje no Evangelho aos fariseus e mestres da lei. Jesus usa a palavra hipócritas, diz: vocês são hipócritas. Ficam apontando nas pessoas o que elas não estão fazendo de errado, vivem com a boca cheia pregando que o certo é fazer isso, o certo é fazer isso, mas o coração de vocês está cheio de maus desejos, maldades, julgamentos, rancores e daí por diante. Jesus usa uma imagem no Evangelho de hoje, mas que eu acho muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar, o sepulcro caiado. Caiado significa pintadinho de cal. Todo mundo sabe o que é cal, né? A gente pinta para deixar tudo branquinho, limpinho. Jesus diz: cuidado para não ser você um sepulcro caiado. Por fora, pintadinho, branquinho, limpinho. Mas como todo sepulcro, quando a gente abre a tampa, o que tem dentro? Carne podre. Carne podre. Cuidado, diz Jesus, para que a sua experiência de fé não seja um pouco assim, de fora para dentro, para que os outros vejam, para que os outros elogiem, para a gente oferecer alguma satisfação para si ou para os outros, mas não de dentro para fora, fruto da disciplina consciente de quem encontrou o próprio Deus e entende que o mandamento é o bem, é o certo, é a escolha correta e luta para viver a escolha correta. É claro que a gente falha. É claro que de vez em quando a gente se dá conta de ter feito uma escolha em desacordo com aquilo que eu creio. Mas o arrependimento, o pedido de perdão, existe exatamente para a gente, de novo, reaproximar o modo de crer do modo de viver. Portanto, a nossa proposta de reflexão para esta semana é que a gente tenha a oportunidade de parar um pouquinho e medir essa distância. Qual é a distância que existe entre o meu crer, aquilo que eu creio, que eu acredito, e o meu viver? Vamos medir essa distância. E aí fica por tua própria conta o encurtamento dessa distância. Lutar para que eu possa, tanto quanto possível, o máximo possível,
Viver de acordo com o que creio. Quando a gente não vive de acordo com o que crê, de alguma forma a gente vive sempre com uma coisa muito ruim, chamada culpa. E a culpa adoece a gente. A culpa adoece emocionalmente, adoece mentalmente, depois adoece também fisicamente. E no fundo, em muitos casos, a culpa é fruto de uma percepção dessa distância, do não acreditar que Deus me perdoa se eu estiver disposto a batalhar para encurtar a distância, e de assumir que não, eu vou caminhar assim mesmo. Eu creio que o certo é lá, eu vou andar aqui. Eu vou arrastando a minha vida, mas muito triste por essa distância. Mas também não estou disposto a encurtar a distância. Então eu prefiro administrar a culpa. E a culpa é de difícil administração. Ela está na raiz de muitas questões, muitos adoecimentos, muitos problemas que a gente precisa conduzir e administrar. O bom é a gente procurar viver assim, casadinho, né? O que a gente crê e o que a gente vive. Vamos ficar de pé? Professar a nossa fé.